Graça e paz, povo da cruz. Hoje o tema é a profissionalização no culto. Nós vemos muitas igrejas profissionalizando o sagrado, profissionalizando o culto. E a gente vai falar um pouco sobre isso, trazer esse equilíbrio, tá? Então o tema hoje é: quem somos antes do que fazemos? Pessoal, vivemos numa geração que profissionalizou o culto, tá? Mas negligenciou o coração do adorador. Temos música de excelência, estrutura, instrumentos de última geração e a equipe, treinadíssima. Mas muitas das vezes falta, sabe o quê? Sacerdotes. Exatamente. Pergunta que paira hoje sobre o Ministério de Louvor não é: estamos tocando bem? Mas a pergunta que fica pairando é: estamos adorando em espírito e em verdade? Porque a galera esqueceu o Evangelho de João capítulo 4, ali o verso 23. A galera esqueceu isso daí. Então assim, existe um dilema real sobre isso, tá? Um dilema que tem um conceito antes da técnica. A gente está aqui, tá? Vou falar. Quem já me ouve, me acompanha, sabe como é que eu trato sobre esse assunto. Então você precisa entender que um músico ele precisa tanger com arte e ele precisa tanger com júbilo. Ele precisa saber o que está fazendo, ele precisa ter técnica para isso, mas ele também precisa ter a unção do Senhor. Então precisa haver esse equilíbrio. Não adianta eu ter unção e eu não sei o que eu estou fazendo. E não adianta também, eu sei muito bem o que eu estou fazendo e não há unção nenhuma sobre a minha vida. E é isso que a gente vai também tratar um pouco. Ok? O dilema na formação dessas equipes pode não ser operacional, mas conceitual. Talvez não seja sobre técnica, mas sobre teologia. Não sobre dons naturais, mas espiritualidade. Não é simplesmente o que você sabe fazer, mas a espiritualidade que você está buscando no Senhor. E o ponto X aqui da questão é: eu busco ao Senhor porque quero fazer bonito no meu instrumento? Não, eu busco ao Senhor por quem Ele é. Ponto. E qualquer coisa que eu faça, farei para a glória de Deus. Amém? Então entenda isso. A excelência pode até agradar os homens, mas o coração agrada a Deus. E aqui eu não estou dando margem para aquelas pessoas que acham que não tem que se aperfeiçoar no seu instrumento, não tem que se aperfeiçoar na voz, não tem que se aperfeiçoar na guitarra, no violão, no contrabaixo, na mesa de som, não tem que se aperfeiçoar na pregação do Evangelho, ok? Eu não sou pastor, não preciso estudar. Tome vergonha na sua cara. Você não faz isso por um título. Você faz isso porque é sobre quem você está lendo, ouvindo e propagando. Ok? O Senhor, Ele vê o coração, querido. E você sabe muito bem disso, mas qual é meu intuito sempre de falar as coisas por aqui? Meu intuito sempre é, no que eu falo, nos meus sermões, nas minhas conversas com as pessoas que eu estou, tá? Meu intuito é trazer a clareza para as pessoas da profundidade na simplicidade. Precisamos ter profundidade nas coisas simples. Eu sei que o Senhor vê o coração. E Ele vendo o coração, você continua fazendo a mesma coisa? Você continua levando a vida do mesmo jeito? Peraí, tem alguma coisa errada que não está certo. Você há de concordar comigo. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus, querido. Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 19. Muitos ministérios, querido, se preocupam mais com a habilidade do que com identidade espiritual. A galera quer mostrar performance, a galera quer mostrar sua habilidade, mas não há identidade espiritual. Existe até identidade musical, mas a identidade espiritual passou longe. E sabe o que acontece? Muita gente não tem visto isso. Sabe por quê? Porque também estão vazias lá embaixo. Também só estão fazendo uma performance lá embaixo. Porque um verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Ele se aperfeiçoa na sua técnica. Ele aperfeiçoa-se no seu instrumento. Mas ele sabe que aquilo ali não é o fim.
Ele busca o Senhor intensamente, não porque ele quer fazer uma boa música. Ele busca intensamente o Senhor porque ele quer conhecê-lo mais. E através daquilo que o Senhor depositou na vida dele, tal seja a música, a mesa de som, tal seja a pregação, ele vai anunciar o Evangelho, não para que as pessoas o conheçam pelo que ele fala, mas conheçam por quem ele anuncia. Pegou isso aí? Espero que você esteja entendendo isso no teu coração. Adoração não é uma profissão do culto, é fruto de uma vida consagrada. Uma equipe treinada musicalmente, querido, mas não espiritualmente, nunca produzirá a adoração verdadeira. A adoração verdadeira só é produzida através de uma vida sacerdotal, da compreensão da sua identidade em Cristo Jesus. E mais uma vez aqui, eu não estou negligenciando a parte técnica, mas o que a gente vê muito hoje, nos dias de hoje, é as pessoas negligenciando a vida espiritual e sendo muito bom nos seus instrumentos. Querido, eu sou de uma geração que nós crescemos ouvindo, tá? Ron Kenoly, Osana Music, o pessoal todo da Integrity Music e outras bandas que aqui no Brasil influenciaram muito a musicalidade cristã nos anos 90. Tá? Então a gente via ali, os caras, os melhores do mundo, estavam tocando ali no Integrity Music, ali na Osana Music, quando a gente via Sing Out, quando a gente via God's Able, quando a gente olhava isso daí, a gente se apavorava, os caras tocavam muito, mas assim, ó, quando você vê o DVD, eu tô velho, né? Você vai no YouTube e você vê ali Sing Out do Osana Music, chega, assim, você vê a unção escorrendo na tela. Você vê que não é só performance. Eles são muito bons no que fazem, mas eles são bons no que fazem por quem e para quem eles fazem. Então, quando você compreende e entende para quem você está fazendo, se você faz ou não, não importa. Mas se for fazer, fará com toda a excelência, porque você sabe para quem você está fazendo. Vamos falar em outra parte agora. Quero que você entenda. Caim e Abel. A oferta que reflete o ofertante. Gênesis 4 vai dizer isso daí, essa história. Você conhece bem. Tá vendo que eu não estou te falando nada de novo? Aqui eu não quero reinventar a roda. Aqui a nossa ideia não é trazer isso. A nossa ideia é trazer profundidade na simplicidade. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. A pergunta não é, a oferta era boa? Mas a pergunta deve ser, o ofertante era aprovado? E aqui não estamos falando de dinheiro. Deus rejeita ofertas, louvores e cultos que não refletem o coração do adorador. Ei, se você ali tá tocando barulho, tá? Movimento não é sinal de presença de Deus. Barulho e movimento também pode ser sinal de performance. Não adianta só fazer barulho e movimento, porque um siri dentro da lata faz um barulhão e se movimenta o tempo inteiro, mas não sai do lugar. O que faz você avançar é uma vida íntima e próxima do Criador dos céus e da terra. É isso que nós temos que buscar. Fomos criados para isso. Vamos buscar a face do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, o amado da nossa alma. É um coração adorador. Então, não pense que às vezes você vai num culto e as pessoas... A gente tem que amadurecer. Nossa, ali o culto gelado. E no outro culto o movimento. Querido, só o Senhor consegue olhar o coração de um adorador, mas não é por isso que você não vai fazer. Eu não preciso levantar as minhas mãos porque Deus não é cego e eu não preciso cantar em alto e bom som porque Deus não é surdo. Não entre nesse lugar. Não entre nesse lugar. A gente faz o que a palavra diz que tem que ser feito. Se a palavra diz, batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes,
de júbilo, é isso que nós faremos. Mas se a palavra fala que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e ali ter intimidade com o Senhor, é isso que faremos. Se a Bíblia fala que nós temos que tanger com arte, temos que tanger com júbilo, é isso que faremos. Se a Bíblia fala que nós temos que profetizar através dos nossos instrumentos, como diz em 1 Crônicas 25:1, é isso que faremos. Entende isso? Quem você é vem antes do que você faz. Aí as pessoas, elas querem mostrar o que sabem fazer, mas não conseguem nem ver quem são. Por quê? Não tem identidade. E identidade só vem com relacionamento com Cristo. Aí são muito bons de performance, sabem fazer e falar as frases clichês que mexem no coração da plateia do culto. Canta a música da moda, sabe aquilo que mexe assim, quando a gente se torna um profissional da música no culto. A gente pode cair num grande engano, que sabe qual é? É aquele engano que você, nossa, quando a gente toca essa música, mexe com a igreja. Em vez de a gente entender assim, Senhor, o que o Senhor quer ouvir de nós nessa noite? O que o Senhor quer ouvir de nós nesse dia? Queremos tocar o teu coração e que a tua igreja junto entenda que nós precisamos em um só corpo, em uma só unidade, em uma só voz, tocar o teu coração no ajuntamento dos santos. Jesus deixou isso claro no templo. A viúva ofertou pouco, mas deu mais do que todos. A mulher samaritana perguntou como adorar, querida. Jesus respondeu: quem o Pai procura. E quem o Pai está procurando? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então assim, querido, podemos cantar belíssimo, tocar afinado, ensaiar horas e ainda assim não sermos aceitos. Porque Deus não recebe sons, Ele recebe vidas. E eu vou enfatizar mais uma vez, isso não é desculpa para você não se aperfeiçoar no seu instrumento. Até porque, se você acha assim, não, Deus recebe isso porque é o meu coração, querido, você não está entregando algo com excelência para o Senhor, que é a mesma excelência que você tem na busca de conhecê-lo. Essa revelação da busca que você tem, a revelação de quem Ele é, faz você transformar sua mente ao ponto de falar assim, se eu sou músico, eu farei isso com tanta maestria, com tanta vontade, com tanta perfeição, e ainda assim é pouco para quem Ele é e por quem Ele é. Então assim, se você tem essa mentalidade medíocre, de achar, não, o Senhor Ele recebe o meu coração, a minha adoração do jeito que eu sou, aqui a gente é loucura, nós somos doideira no Senhor. Querido, eu tenho uma vida de evangelho. Hoje, na gravação disso aqui, eu estou com 15 para 16 anos de ministério pastoral. É pouco, para alguns é pouco, tá? Mas já deu para ver alguma coisa, já deu para passar em alguns ambientes. Tá? Então você precisa entender que quando você tem a revelação de quem Ele é, tudo que você faz, você quer fazer para a glória dele. Então você para de dar desculpas. Então é simples. Se você não se aperfeiçoa, não busca treinar, aperfeiçoar-se no seu instrumento com a desculpa de que não, eu não sou um profissional da música, eu sou um adorador. Essa desculpa esfarrapada está mostrando, revelando que você não está olhando nos olhos dele como chama de fogo. Porque quando você olha nos olhos dele como chama de fogo, mais uma vez eu vou repetir, você vai buscar incansavelmente fazer o melhor daquilo que você serve ao Senhor. Talvez na sua igreja local ou por onde você estiver. Entende isso? Eu cuido da zeladoria da igreja. Quando você tem a revelação de quem Ele é, você vai fazer isso com uma maestria. Não é uma simples faxina, mas é entregar o seu melhor para o Senhor. Ponto. E abre um parênteses assim, aqui para mim todo músico tinha que começar limpando os banheiros. Vai vir um monte de gente reclamando, falando que está errado, que isso não existe, que isso é coisa das antigas. Não. Por quê? O músico passa muito tempo na plataforma. Ele passa muito tempo com a luz em cima dele.
Fecha o parênteses. Deixa vocês pensarem sobre isso. Ok? Então você pode cantar belíssimo, pode tocar afinado, pode ensaiar horas e ainda assim não ser aceito. Porque o Senhor Deus não está buscando sons. Ele não está buscando essas notas. Ele está buscando o que? Ele recebe vidas. Vidas. E eu te digo, quem sobe ao altar? Quem está fazendo legitima o que está sendo feito. Vou repetir, para você nem precisar voltar. Quem está fazendo legitima o que está sendo feito. A Bíblia vai dizer para a gente lá em Salmos 15, verso 1 e 2. Quem pode habitar em teu tabernáculo? Só o que vive com integridade e pratica a justiça. Salmos 24 vai dizer assim, ó, o verso 3 e o 4. Quem pode subir ao monte do Senhor? Só quem tem mãos limpas e coração puro. Segundo Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra para fortalecer os que têm coração totalmente fiel a Ele. Deus não está procurando performance, Ele está procurando pessoas, Ele não está procurando canções, Ele está procurando sacerdotes. Ficou claro isso para o teu coração, em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração, não é sobre performance, é sobre pessoa, não é sobre canção, é sobre sacerdócio. Você acha que é a canção que está tocando o coração de Deus? O que está tocando o coração de Deus é o sacerdote. Porque você pode estar cantando a canção mais linda do mundo. A canção assim que você fala assim, não, essa daqui foi feita aos pés do trono da graça. Só que se você estiver fazendo somente uma performance, leia Isaías 1 e você vai ver o resultado. Leia Isaías 1 e você vai ver o resultado. Mas eu sou de uma geração, tá, que tinha uma canção que só cantava assim, ó, Jesus, Jesus, Jesus. Os mais antigos vão saber, os mais novos que estiverem me escutando, vai buscar essa música aí no YouTube ali, tá? Projeto Vida Nova de Irajá. Canção linda. Só canta isso. Só confessa e declara o nome Jesus. A canção é isso o tempo inteiro. Ah, isso não vende, isso não bomba. Exatamente, isso não vende, isso não bomba. Não dá para fazer nem performance com ela. Mas, sim, homens e mulheres, sacerdotes do Senhor, proclamando esse nome, querido, o céu rasga, o céu manifesta a sua presença tangível no lugar. Ei, não é sobre performance, é sobre pessoas. Porque na eternidade não vai chegar performance, chegará pessoas, tá? E não vai ser canções, vai ser sacerdotes cantando uma só canção para a mesma pessoa. Esse é o propósito, essa é a ideia. É nesse lugar que a gente precisa chegar. Não é sobre cantar a mesma canção, mas cantarmos para a mesma pessoa. E só pessoas e sacerdotes que buscam a face do Senhor conseguem cantar para a mesma pessoa. O que nós vemos por aí é muita gente cantando a mesma canção, mas não estão cantando a mesma pessoa. Pior, querido, nos dias de hoje a gente tem visto nem as pessoas cantando. Elas vão mais para papear, não sei nem por que vão para os cultos. Elas papeiam mais do que cantam. Então a gente está numa fase pior ainda. Porque na maioria dos lugares a gente vê gente não só cantando a mesma música, não estão nem cantando. Elas estão preocupadas filmando, falando, fazendo tudo. Mas não entendem que ali é o ajuntamento dos santos para cantar para a mesma pessoa. Um músico ungido não é aquele que toca bem, mas aquele que vive bem. Mas é aquele músico que vive bem diante da face do Senhor, ele vai entender que o Senhor o vocacionou para a música, aí sim, ele será um excelente músico. Só que as coisas estão invertidas, as pessoas querem ser excelentes músicos para entregar qualquer coisa para o Senhor. Como assim, pastor, qualquer coisa? Sim, qualquer coisa, porque a única coisa que ele sabe fazer é tocar bem. Pegou? Então existe um perigo muito grande nas igrejas da profissionalização do culto.
Fazer bem não faz ninguém bom diante de Deus, querido. Muitos podem mentir com canções, mas ofertas nunca mentem. E a pergunta aqui não quer calar: como tem sido a sua vida como oferta? Tem sido Caim ou tem sido Abel? A sua oferta de vida, o seu sacrifício vivo, vai ser esquecido como Caim foi? Ou será lembrado de eternidade em eternidade como foi o de Abel? Fica aí a pergunta para o seu coração. E Jesus ele também traz esse alerta para a gente em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o coração, está longe de mim. O profissionalismo não vai substituir sacerdócio. Podemos ter luzes, a gente pode ter palco, setlist, arranjos, mas se não houver presença, tudo é vaidade. E mais uma vez, fazer barulho e movimento sem saber para quem está fazendo e tendo consciência para quem está fazendo é performance. Porque tem muita gente que só está fazendo porque o outro está fazendo. Porque não conhece o Senhor. Se não houver coração, mais uma vez, tudo é performance. Se não houver quebrantamento, tudo é entretenimento. Se não houver arrependimento e quebrantamento, é só entretenimento. É só vídeo bonito pro Instagram, é só vídeo bonito pro YouTube. É só vídeo bacaninha, que a galera olha, nossa, porque a minha igreja não é daquele jeito. Nossa, meu sonho é participar de uma igreja como essa. Tome vergonha na sua cara. Por favor, cuidado para não transformar o culto em um show. Cuidado para não transformar o ministro em artista. Cuidado para não substituir intimidade por habilidade. Vamos lá então. Me dê um exemplo, pastor. Simples, Davi, um modelo de adorador. Atos 13, 22. Encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Ele não era o melhor músico, não era talvez o mais capacitado, não tinha a melhor técnica, mas ele tinha coração quebrantado, dependência de Deus, vida de altar e obediência. Ei, Deus não usa os perfeitos, ele usa os disponíveis, mas disponível a quê? Vou voltar nisso até você falar assim, chega, não quero ouvir mais esse negócio aqui não. Vou voltar nisso daqui e deixar claro ao seu coração. Deus não usa os perfeitos, ele usa os disponíveis. Disponível a quê? A fazer o melhor para o louvor da glória dele. Então para com essas desculpas esfarrapadas que você dá para não pegar o instrumento e você estudar. Você vai cantar, nenhum aquecimento na voz você faz. Você já chega cantando. Não, você não está cuidando daquilo que o Senhor te deu. Tanto o teu instrumento quanto a tua vocação. Por que você não está cuidando como deveria? Por que você não está estudando como deveria? Porque você não está tendo uma boa teologia, uma teologia saudável, a sua Bíblia aberta e o seu coração rasgado diante dele. Porque quando você tiver isso, você vai entender. Eu estou disponível, Senhor. Faça o que tu quiseres através da minha vida. Jonatas, fulano, Beltrano, eu quero que você faça isso. Aqui, me honre para o louvor da minha glória, diz o Senhor, a partir disso daqui. E você, é isso que o Senhor quer, Senhor? Eu farei isso, estarei no Santo dos Santos buscando a tua face, mas também estarei ali no pátio, no átrio, junto com os meus irmãos, buscando eles, para arrastar eles junto comigo para esse lugar no Santo dos Santos. Através do quê? Através da minha dedicação naquilo que o Senhor me vocacionou a fazer. A unção de um adorador não está no instrumento, mas no relacionamento com Deus. Simples assim. Está no relacionamento com o Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta. O que importa? O que importa para nós? Quem está fazendo ou que as coisas sejam feitas? Para Deus importa primeiro quem faz. Para muitos líderes hoje importa apenas que seja feito. Tem que fazer, tem que ter. E a gente vê muito lugar assim, infelizmente a gente vê isso. Homens e mulheres, líderes e pastores se movendo por necessidade. E vão se mover por necessidade. Porque, não, a igreja precisa ter uma banda. A igreja precisa ter um músico.
E os músicos estão lá, sobem para tocar, e já chegam na igreja, assim, ó. Não, você toca? Não, olha só, serve aqui, ó, e a gente cuida da tua vida depois. Líderes que fazem isso também estão revelando o seu coração. Só estão fazendo performance ministerial, mas não estão tendo relacionamento com o Senhor. Não se mova por necessidade. Deus, ele no tempo certo fará. No tempo certo ele fará. Aí o que a gente vê aqui, vários músicos envolvidos em imoralidade sexual, pornografia, de tudo quanto é tipo. E a gente vê eles envolvidos nisso, mas o pastor, não, mas eu preciso que ele toque. Porque imagina uma igreja sem músico, as pessoas não vão vir, né? Fica um culto chato. Que raiva só de pensar que eu já vi, e tenho certeza que ainda vou continuar a ver muitos lugares nesse lugar. De eu conversar com alguns pastores, e eu perguntei como é que tá as coisas aí e tal. Não, tá com problema com os músicos. Um tá envolvido com a imoralidade, outro tá saindo com a namorada. Não, mas vai melhorar, a gente vai resolver isso daí. Mas o cara não desce da plataforma. Não desce. Não desce. Por quê? Porque líderes como esse, líderes de adoração, pastores como esse, se tornaram escravos das pessoas e livres de Cristo. Enquanto nós precisamos ser escravos de Cristo e nos tornarmos livres das pessoas. É simples assim. Querido, o culto não é um evento. Ele é um encontro. É altar. Culto é entrega. Amém? Amém? Espero que você esteja dizendo amém aí do outro lado. Espero muito. Posso te dizer para você 3 verdades para levar para a sua vida e para o teu ministério? Primeira, Deus sempre prioriza o coração antes da habilidade, tá bom? Vai ler 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus sempre prioriza o coração antes da habilidade. Segundo, Deus aceita pessoas antes de aceitar ofertas. Gênesis 4:4. Terceiro, o Pai continua procurando adoradores. Ele não está procurando performance. E aqui eu não estou dizendo que você não possa ter os melhores instrumentos. Eu não estou dizendo que você não possa ter o melhor som. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter uma igreja totalmente assim, ó, acústica, com tratamento acústico. Não, com a melhor mesa de som, os melhores microfones. Não é sobre isso. Mas não adianta ter toda essa performance. O Senhor não está procurando isso. Ele não levará para a eternidade o melhor som, o melhor instrumento, o melhor violão, o melhor microfone, a melhor bateria, os melhores bancos. Ele não levará isso para a eternidade. Por mais que isso seja bom e útil para o serviço do corpo de Cristo, ainda não é essencial. O que é essencial são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero dizer para você que é líder, que é músico, que é pastor, antes de afinar o instrumento, afine o seu coração. Antes de decorar a música, aprenda e decore a palavra. Antes de subir na plataforma ou no palco, desça ao altar. O culto não precisa de profissionais. O reino precisa de sacerdotes. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém?